E aí, galerinha do canal Fala Fiote, tudo bom com vocês? Carlinhos aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal Fala Fiote, compartilharem o link, deixarem os comentários, dar o joinha aí nos vídeos. Tem uma playlist legalzinha já com alguns vídeos, tá, galera? Vamos ajudar a fazer esse canal crescer aí. Eu espero que vocês gostem dos vídeos, dessa nova função que eu estou tentando desenvolver aqui, de influenciador digital. E espero passar conteúdos importantes e interessantes para todos vocês aí do canal, tá? E no vídeo de hoje nós vamos falar do acidente do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, Goiás, né? Em 1987, precisamente em 13 de setembro de 1987, deu início aí a esse acidente grave aí, classificado como nível 5, numa escala que chega até 7, a gente recebeu classificação nível 5 de um acidente nuclear aí, radionuclear aí, tá, galera? Então, bora pro vídeo sem mais delongas. O acidente com Césio 137 em Goiânia foi um acidente radiológico que aconteceu na capital de Goiás em 13 de setembro de 1987. Deu-se por meio de contaminação com radioatividade que ocorreu nessa cidade, e até hoje é o maior acidente radiológico que já houve no planeta. Então ele é o maior acidente radiológico, tá, galera? Não é nuclear, tá? Tem uma diferença aí, depois no outro vídeo eu vou estar explicando para vocês aí. Então vamos lá. Além disso, o acidente com Césio 137 em Goiânia foi um dos piores episódios de contaminação com radioatividade da história, sendo o maior acidente do tipo acontecido fora de uma usina nuclear. Então tá aí, né? Porque ele é o maior acidente radiológico, ele aconteceu fora de uma usina nuclear, então é o maior acidente que já aconteceu fora de uma usina nuclear aí, galera. Tá bom? Por conta dele, 4 pessoas morreram, vítimas do contato com elevados níveis de radiação. E no total, 249 pessoas registraram alta contaminação. Então, um número de vítimas aí bem grande, né, galera? O acidente com material radioativo que aconteceu em Goiânia foi classificado como nível 5. Essa classificação faz parte da escala internacional de acidentes nucleares, que classifica os acidentes nucleares, e vai do nível 0 até o nível 7. Assim, a exposição do Césio 137 em Goiânia foi classificada como acidente com consequências de longo alcance. E como aconteceu o acidente com o Césio 137 em Goiânia, Goiás? O acidente aconteceu quando 2 catadores de materiais recicláveis entraram no prédio de uma clínica de radioterapia que estava abandonada. Essa clínica era o Instituto Goiano de Radioterapia, que ficava localizado no centro de Goiânia. No interior dela, havia uma máquina de radioterapia que, apesar de abandonada, ainda estava com sua cápsula com material radioativo no seu interior. Então tá aí a falha que ocasionou todo esse problema aí, esse acidente grave que passamos aí no ano de 87, né, galera? Os catadores se chamavam Wagner Pereira e Roberto Alves, e ambos decidiram desmontar a máquina para pegar as peças de chumbo a fim de revendê-las. A parte superior da máquina foi separada e levada para um ferro velho para que eles pudessem trabalhar no desmonte dela e separar suas partes de chumbo e de aço. Depois de 5 dias de trabalho com a peça, Pereira e Alves levaram o restante dela para outro catador de materiais recicláveis, Devair Ferreira. Eles revenderam o que não lhes interessava para Ferreira, que abriu toda a cápsula e averiguou o seu interior. Pereira e Alves já haviam tido contato com a radiação ao mexer na cápsula, mas foi Devair Pereira quem a abriu completamente e expôs por inteiro o material radioativo que tinha em seu interior. 19 gramas de Césio 137. Apenas 19 gramas, galera. Ferreira se impressionou com o efeito do pó no interior da cápsula. Por quê? Esse pó ele brilhava no escuro. Então, após abrir o cilindro que continha o Césio 137, Ferreira levou o material para sua casa e convidou diversos amigos e familiares, vizinhos,
para que eles pudessem ver como ele brilhava no escuro. Durante dias, dezenas de pessoas foram expostas à radiação, e muitas delas tiveram contato direto com o césio, até mesmo passando em seu corpo. Oh, complicado, né, galera? Falta de informação é complicado. E a identificação do acidente com Césio em 37, Césio 137 em Goiânia, aconteceu dessa forma. Dezenas de pessoas que tiveram contato com material radioativo, incluindo Roberto Alves, Wagner Pereira e Devair Ferreira, começaram a passar mal. Os sintomas eram os mesmos e todos sofriam de diarreias, vômitos, queda de cabelo, tonteira, etc. A princípio, os médicos e os próprios catadores acreditavam que estavam sentindo os efeitos de uma intoxicação alimentar. Os sintomas foram se agravando e logo Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair Ferreira, suspeitou que a doença que os acometia poderia ter alguma relação com o material brilhoso com que todos haviam tido contato. Ela então pegou o cilindro e o levou de ônibus para a vigilância sanitária. Então é uma sucessão de erros, né, galera? Acidentes catastróficos grandiosos acontecem assim, é uma sucessão de erros, falta de informação, descuido, e acontece dessa maneira aí. A quantidade de pessoas doentes com os mesmos sintomas chamou a atenção dos médicos sobre uma possível contaminação com radiação. Foi então que os médicos acionaram o físico Walter Mendes Ferreira para que ele pudesse examinar o cilindro que estava guardado na vigilância sanitária. Walter Mendes atendeu a chamada e, quando chegou à vigilância sanitária, seus aparelhos já identificaram altos níveis de radiação. Após um momento de hesitação, Mendes concluiu que os níveis de radiação no local onde estava o cilindro estavam muito elevados e que seus aparelhos de medição estavam realmente corretos. Ele, inclusive, impediu que um bombeiro descartasse o cilindro em um rio da capital goiana. Então essa tragédia poderia ter sido muito maior se um especialista não tivesse impedido que o seu descarte fosse de uma maneira irregular, né? Queriam descartar num rio. Imagine a contaminação dos peixes, da água, consequentemente das pessoas, dos animais. Seria uma catástrofe ainda maior, um acidente muito maior, né? Ainda bem, então, que o senhor Walter Mendes Ferreira conseguiu interferir aí, né? E sobre a contenção de danos do acidente com Césio 137 em Goiânia, vamos lá. Walter Mendes acionou a Comissão Brasileira de Energia Nuclear, o CNEM, e logo foi iniciado o processo de contenção de danos. Um grande trabalho foi realizado em Goiânia para identificar os locais contaminados e foi percebido que vários locais da cidade, sobretudo no centro da cidade, estavam com elevados índices de contaminação. Isso aconteceu porque a exposição da radiação por mais de 15 dias fez com que ela se espalhasse por diferentes partes da cidade. E vários locais passaram por uma intensa descontaminação, e as casas onde residiam Wagner Pereira e Devair Ferreira, por exemplo, foram totalmente demolidas. Os operários que fizeram a limpeza desses locais escavaram-nos em uma profundidade de mais de 60 centímetros e cada buraco foi preenchido com concreto. Então, a maneira que eles acharam para conter aí a radiação, né? Ao todo, estima-se que 6.000 toneladas de material contaminado foram retiradas da capital, depositadas em tambores e enterradas em uma sede da CNEM em Abadia de Goiás, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Goiânia. Na época, o pânico se espalhou no estado e muitos temiam ir ao centro de Goiânia. Muitos moradores de Abadia se revoltaram com o fato de que o lixo radioativo seria enterrado na cidade. É complicado, né? Tem que descartar. Não sei se essa é o melhor tipo de descarte, se não dava para tratar esse material aí, de cancelar a radioatividade, mas os moradores têm uma certa razão, tiveram uma certa razão em ficar revoltados. Acho que no lugar deles eu também ficaria, né? Além de cuidar do lixo nuclear e realizar o trabalho de descontaminação, a contenção de danos analisou milhares de pessoas para encontrar as que haviam sido contaminadas com a radiação. Na época, o governo de Goiás
utilizou o espaço do Estádio Olímpico, no centro, e bem próximo dos locais onde houve a contaminação, para aglomerar todos os que estavam sob suspeita. As pessoas contaminadas ficaram isoladas em acampamentos construídos no estádio, passaram por testes regulares e tomaram remédios para se descontaminarem. Ao todo, mais de 110 mil pessoas foram analisadas e dessas, 249 foram identificadas como contaminadas com a radiação. Algumas dessas pessoas estavam tão contaminadas que se tornaram focos de contaminação. Ou seja, o contato com elas se tornou perigoso. Complicado, né? Os que tiveram sintomas de contaminação leve ficaram em quarentena nos acampamentos construídos no estádio, mas os casos mais graves foram enviados para hospitais de Goiânia e do Rio de Janeiro. Entre os 249 contaminados, 129 tiveram rastros de substância interna e externamente em seus corpos. 49 foram internados em hospitais e 20 precisaram de atendimento médico intensivo. E as vítimas do acidente com o Césio 137, pessoal? O acidente com o Césio 137 resultou em 4 vítimas fatais diretas. A primeira e mais conhecida delas foi a menina Leide das Neves Ferreira, sobrinha de Devair Ferreira. Ela chegou a ingerir alimentos com as mãos sujas de Césio 137 e faleceu no Rio de Janeiro, onde esteve em tratamento, no dia 23 de outubro de 1987. Então, um pouco mais de um mês aí que tiveram contato. A menina Leide das Neves Ferreira veio a óbito aí, né, galera? Ela foi enterrada em Goiânia, em um caixão de chumbo, e em seu enterro foi cercado de polêmica, uma vez que dezenas de pessoas se reuniram no cemitério para impedir que ela fosse enterrada ali. As pessoas temiam que o enterro de Leide das Neves pudesse contaminar todo o cemitério. Pedras e paus foram lançados enquanto o caixão dela era enterrado. A população se revolta, né, galera? Complicado. As outras vítimas foram Maria Gabriela, esposa de Ferreira, e Israel Batista e Admilson Alves, ambos funcionários do Ferro Velho de Ferreira. Todos os 4 morreram em outubro de 1987. Houve ainda centenas de pessoas que acumularam sequelas por conta do contato com a radiação. Muitas, inclusive, lutam na justiça para serem indenizadas pelo Estado. Devair e Ivo Ferreira, irmão daquele e pai de Leide das Neves, sobreviveram, mas se tornaram homens depressivos por conta da culpa que sentiam pelo acidente. O primeiro morreu em 1994 e depois do acidente tornou-se alcoólatra, sendo vítima de cirrose, embora tivesse câncer quando faleceu. Já o segundo adquiriu vício em cigarro e morreu em 2003, vítima de enfisema pulmonar. Então, galera, fica a lição aí, né? Cuidado com o que a gente mexe aí, é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo, se profissionalizar, né? E procurar entender, procurar estudar, tá bom, galerinha? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.